Se Deus é o criador de todas as coisas, então quem criou Deus? Os dias da criação são 6 dias literais ou são 6 eras de tempos? Qual o objetivo de Deus ter criado o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança? Adão e Eva de fato existiram? Quem que era a serpente? Aqueles filhos, as filhas dos homens, os filhos de Deus lá em Gênesis 6, quem são? São anjos? É uma linhagem decaída de Caim? O dilúvio, ele foi apenas local ou ele foi global? Aqueles homens antes do dilúvio, por sinal de contas, eles de fato viveram 900, 800, quase 1000 anos? Enfim, essas e dentre outras curiosidades são as muitas que nós temos do Antigo Testamento. E as principais curiosidades que nós temos abrangem o começo de Gênesis, ou seja, o primeiro período, o período das origens. E é nesse período que nós vamos focar nesse estudo de hoje também, começando assim o nosso panorama histórico do Antigo Testamento. Mas antes de a gente dar sequência ao panorama histórico, eu gostaria de recomendar para vocês 3 livros muito bacanas que me deram a base para eu montar toda essa aula de panorama, introdução ao Antigo Testamento. Esse livro aqui, do Eugene Merrill, tá? História de Israel do Antigo Testamento. É um livro muito bom, olha, bem grossinho, tá? E muito completo. Um outro livro com o mesmo título, mas um autor diferente, História de Israel no Antigo Testamento, de Samuel Schultz, tá? Ele é um pouco menor, tá? Não tão profundo quanto o primeiro, mas um livro muito bom. E do mesmo autor, Panorama do Antigo Testamento, né? É de uma série de livros da Vida Nova, tá? Panorama do Antigo Testamento é um deles e é o mesmo autor do livro anterior, lá, Samuel Schultz, tá? E esses 3 livros são livros muito bons para você poder ter uma base sobre a história do Antigo Testamento, ok? Mas vamos lá, nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, uma pequena introdução que nós tivemos sobre o Antigo Testamento. Nós vimos sobre os períodos do Antigo Testamento, ou seja, nós podemos dividir a história do Antigo Testamento em 9 blocos, ou seja, em 9 períodos. Período das origens, dos patriarcas, do êxodo, a conquista, período dos juízes, reino unido, reino dividido, reino cativo e o retorno. Dentre todos esses períodos, os 9 períodos do Antigo Testamento, você pode conhecer esse período lendo de Gênesis até o livro de Esther. Todos esses 9 períodos se concentram nesses livros históricos do Antigo Testamento. E nós vamos começar pelo começo, obviamente, o período das origens, que é o maior período do Antigo Testamento, tá? Mas lembrando que esse período das origens, que está com a data de 2.400 anos, ele não é uma data precisa. Pode ser muito mais ou pode ser menos também, pela dificuldade que nós temos de informação, né, desse período, que é um período tão longo, né, em poucos capítulos da Bíblia. Ok? Quando a gente chega no período das origens, o primeiro período do Antigo Testamento, nós podemos dividir esse período em 4 eventos importantes: criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. E é por esses 4 eventos importantes que nós vamos caminhar nesses estudos sobre o período das origens, o primeiro do Antigo Testamento. Quais são as pessoas que nós podemos destacar desse primeiro período do Antigo Testamento? Bom, não tem como não falar de Adão e Eva, o primeiro casal, o primeiro homem e a primeira mulher. Nós temos também Caim, temos Abel, que são os primeiros filhos, né, de Adão e Eva, sendo que Caim mata Abel e no lugar de Abel, né, Deus dá Sete. Adão e Eva têm muitos outros filhos e filhas, mas pelo nome nós só conhecemos esses 3. Nós temos Noé também, que é o construtor da arca, e temos os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, junto com as suas esposas, a esposa de Noé também, mas nós não temos o nome deles registrado na Bíblia. Existem outros personagens? É claro que existe, tem outros personagens que aparecem nesse período, como por exemplo Enoque, o que foi arrebatado. Nós temos Matusalém, o homem que viveu mais tempo. Nós temos os homens ali da descendência de Caim, que descobriram os instrumentos musicais, enfim, tantos outros personagens que aparecem ali, Lameque, por exemplo, também, tá bom? Que aparece dentro desse período, mas os de destaque, os proeminentes, são esses aí que está na sua tela. Quais são os livros da Bíblia que nos contam sobre esse período? Não significa que o livro foi escrito nesse período, tá? Mas o livro conta sobre esse período. É o livro de Gênesis, capítulo de 1 até o capítulo 11. Então, como eu disse, são 11 capítulos que narram quase ou aproximadamente 2.400 anos. E olha só a diferença. Enquanto nós temos as origens nesse longo período só com 11 capítulos, nós temos Gênesis 12 a 50, que narra o período dos patriarcas, que abrange um período de 250 anos. Mas antes da gente entrar nos eventos propriamente dito, nós temos que nos lembrar de uma coisa muito importante. O livro de Gênesis, ele não é um livro
que foi escrito para um livro de ciências. Não é um livro que foi escrito para provar o criacionismo. Não que não tenha informações importantes, relevantes e verdadeiras científicas nesses primeiros capítulos. Existem sim. E você pode se aprofundar nesse assunto assistindo os vídeos, os estudos e os livros, por exemplo, de Adalto Lourenço e do Marcus Eberlin, que são os que eu conheço e que eu confio também, que são de uma linha mais criacionista. E os hebreus não precisavam dessa informação, porque na mente dos hebreus, assim como dos povos do Antigo Oriente também ali, eles tinham a crença de que esse mundo ele não surgiu do nada, mas que algo ou alguém teve a função de criar e trazer à existência todas as coisas. Os egípcios tinham ali os deuses, os mesopotâmios tinham os deuses também que eles acreditavam, assim como os cananeus, os assírios, a Babilônia, tinham essas informações. E os hebreus também tinham a certeza, a convicção de que o mundo veio à existência a partir de algo ou alguém que assumiu essa responsabilidade, essa função de criar todas as coisas, quer seja um único Deus ou vários deuses também. Eles não criam, praticamente a gente não encontra informações de que naquela época tinham pessoas ateístas, né, ou evolucionistas, no sentido que nós temos hoje de Darwin, né? Então, todos criam que o mundo veio à existência com a ação direta e imediata de um Deus ou um conjunto de deuses. Então, os hebreus não precisavam de um livro para provar o criacionismo. Eles precisavam de um livro da história para revelar quem é o Criador e a quem eles devem adorar. Ou seja, eles conheceram a Deus, Javé, primeiro, como o seu Redentor. Certo? O povo de Israel estava lá no Egito, escravizado por 430 anos. Eles são resgatados e ele liberta o povo de Israel da escravidão. Então é dessa forma, com mão poderosa, com as pragas, Mar Vermelho, enfim, tudo isso. Então o povo de Israel conhece Deus como seu Redentor. E agora eles precisam conhecer o Criador. Esse Deus que resgatou o povo do Egito, da escravidão do Egito, esse Deus é o Criador de todas as coisas. Então, não são os deuses egípcios que eles aprenderam ali imersos na cultura egípcia, tá? Mas é o Deus Javé, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o livro de Gênesis não é um livro de ciências, mas é um livro de teologia. Isso tem que ficar muito claro em nossa mente, ok? Caminhando pelos eventos agora sim, né? O primeiro grande evento importante do período das origens é o evento da criação. E nós temos esse evento relatado em Gênesis 1 e Gênesis 2, ok? De acordo com a narrativa, né, de Gênesis 1, nós chegamos à conclusão que Deus criou o mundo em 6 dias. Por que nós cremos que foi 6 dias literais? Porque em cada dia, no término de cada dia, é descrito a seguinte expressão: e houve tarde e manhã o primeiro dia. Aí depois começa o segundo dia e ele termina dizendo houve tarde e manhã o segundo dia e assim sucessivamente. Então ele delimita o período de dia, é uma tarde e uma manhã. Essa é, por exemplo, um dos pontos fortes aí para nós defendermos a criação literal de 6 dias. Mas o que chama atenção em toda essa criação, vamos relembrar o que Deus criou em cada dia? Primeiro dia, Deus ele cria a luz, mas antes mesmo de criar a luz, ele cria o tempo, ele cria o espaço e ele cria a matéria. Ou seja, o primeiro dia começa com o versículo 1 de Gênesis. No princípio, certo? No princípio já tem a criação do tempo. Deus cria o espaço, os céus e a terra. Ele cria a matéria. E aí ele cria a luz no primeiro dia e faz a separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, ele cria as condições atmosféricas. Ele cria o firmamento, né? E separa as águas de cima e as águas de baixo. No terceiro dia, ele junta as águas num lugar só e faz surgir a porção seca. E dessa porção seca, ele faz crescer as plantas, as árvores, tanto as que dão frutas e as que dão sementes também. No quarto dia, Deus ele agora preenche os céus. Então ele vai criar o sol, a lua, as estrelas e aqui eu imagino também todos os planetas. No quinto dia, Deus ele preenche os mares, as águas e o céu com as criaturas marítimas e com as criaturas aquáticas, e as aves também. E no sexto dia ele povoa a terra com os animais selvagens, né, os animais domésticos também, mas os animais terrestres, e ele coroa a sua criação com a obra-prima da sua criação, que é o ser humano, que a gente vai dar um destaque depois, né, sobre a criação do homem. O que chama a atenção nesses 6 dias da criação é que, se a gente observar do primeiro ao terceiro dia, Deus ele dá forma. Lembra? A terra era sem forma e vazia. Então, nos 3 primeiros dias, Deus ele dá forma à terra.
e nos 3 últimos dias, o 4º, 5º e o 6º dia, ele preenche a terra, ele enche a terra. A terra era sem forma e vazia, então ele dá forma e depois ele preenche toda a terra também. Um fato importante, né, quando nós chegamos no 6º dia da criação, é a criação do homem e da mulher. E algo importante acontece, né? No versículo 26 do capítulo 1, Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, algo diferente acontece nesses 6 dias da criação. Antes ele falava haja e acontecia, surgiam as coisas. Mas quando ele vai criar o ser humano, ele diz: façamos o ser humano conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Primeiro, ele não diz haja ser humano, mas ele diz façamos o ser humano. E outra característica, outra curiosidade é que Deus ele não simplesmente vamos fazer o ser humano, mas vamos fazer o ser humano conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E lá no capítulo 2 de Gênesis, que não é um segundo relato da criação, mas é o mesmo relato, só que de uma forma mais específica, colocando uma lente de aumento no 6º dia da criação, ok? Então, ele muito rápido ele resume, né, os 5 primeiros dias da criação, e no 6º dia ele faz uma lente de aumento e tudo o que acontece no 6º dia, como que ele fez o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança. Nós encontramos isso no versículo 7 do capítulo 2. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui está uma outra característica que nos distingue de toda a criação. Nós somos criados, formados no pó da terra pelo próprio Deus. Então, pensa Deus modelando um boneco de barro ali, tá? E aquele boneco de barro, depois de pronto, ele está agora inanimado, mas a partir do momento que Deus sopra do seu próprio fôlego, o fôlego da vida, nas narinas do homem, aí então ele se torna um ser vivente. E aqui tem muitas implicações. Primeiro, é que o ser humano, ele só passa a ser um ser humano, um ser vivente, a partir do momento que ele recebe o fôlego da vida. E isso já tem uma grande implicação sobre a constituição do homem. O ser humano, ele é um ser carnal e um ser espiritual, ou seja, uma parte material e uma parte imaterial. Sem essas duas partes, sem a parte imaterial, ou essas partes, né, separadas uma da outra, nós não temos a constituição do ser humano, ou seja, essas duas partes estão completamente interligadas, ok? E outra coisa é que essa parte imaterial, quem nos dá é o próprio Deus, é fruto do fôlego, do sopro do próprio Deus, ok? Então a grande conclusão que nós chegamos aqui sobre a criação é que a criação do homem acontece de forma especial e de forma imediata. Especial por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e carregamos em nós o fôlego da vida, o fôlego, o sopro do próprio Deus. Em segundo lugar, certo? Que nos distingue especial porque nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Ok? E imediata. Deus não somos frutos de um processo evolutivo. Deus fez e nos criou prontos já, ser humanos. Certo? Não teve uma espécie anterior ao ser humano, né, de acordo com o relato bíblico de Gênesis. Agora, o que significa a gente ter sido criado à imagem de Deus? O que isso implica para as nossas vidas? Eu gosto muito de um livro, muitos outros que vão dar explicações sobre as implicações de sermos criados à imagem de Deus, mas um livro muito legal é esse que está aparecendo aí na tela de vocês, do meu lado. Introdução à Cosmovisão Cristã, ok? E ele vai trabalhar 4 implicações do fato de nós sermos criados à imagem de Deus. Primeiro, depender de Deus como criatura. Nós dependemos de Deus. Quem nos dá o fôlego da vida é o próprio Deus. E ele usa uma ilustração de um espelho. Pensa que você está diante do espelho, ok? O espelho está refletindo a sua imagem, a imagem do original. Sem o original, na frente, ele não vai refletir. Então ele precisa do original para que ele possa refletir a imagem do original. O espelho não é original, mas ele depende da imagem original para que ele possa refletir. Segundo lugar, um traz implicação sobre o outro, né? É viver em um relacionamento com Deus. Ou seja, nós dependemos de Deus como criaturas. Nós estamos relacionados a Deus. Nós dependemos da imagem original para que nós possamos refletir a imagem original, ok? Então nós dependemos de Deus, porque também nós carregamos em nós o fôlego da vida. Em terceiro lugar, a terceira implicação é nós refletirmos o caráter de Deus. E aí, né, de certa forma,
Deus, quando nos cria a sua imagem conforme a sua semelhança, ele compartilha com o ser humano alguns dos seus atributos. Nós podemos dividir os atributos, as qualidades de Deus, em dois grupos: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aquelas qualidades que pertencem só a Deus. Só Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Só Deus é soberano, ok? Só Deus é autoexistente, beleza? Mas existem alguns outros atributos que Deus compartilhou com o ser humano. Por exemplo, capacidade de sentir emoções. Assim como Deus sente tristeza, alegria, nós também sentimos. A capacidade intelectual, assim como Deus pensa, Deus tem os seus desígnios, ok? Deus, ele criou, né? Lá em Isaías fala: quem deu instrução a Deus para que eu pudesse criar todas as coisas? Ninguém deu instrução a Deus. Isso mostra que Deus, ele é um ser inteligente, ok? Ele pensa, ele raciocina. Assim também é o ser humano. Nós pensamos, nós raciocinamos, ok? E temos a capacidade de usar esse pensamento para criar coisas também, assim como Deus criou. Não do nada, mas a partir daquilo que Deus já criou, nós podemos desenvolver a criação de Deus. E em quarto lugar, quarta implicação é representar a Deus. Mas antes de falar da quarta, cabe relembrar da terceira ainda, né, que refletir o caráter de Deus não é só você ter o caráter de Deus em si refletido na sua vida, mas é refletir como Deus reflete. Ou seja, Deus ama, nós também amamos, mas não basta só amar também, mas devemos amar como Deus ama. Depois isso vai ter uma implicação direta lá no relato da queda, ok? E em quarto lugar, é representar a Deus. Essa é uma quarta implicação, porque logo em seguida que Deus, ele diz, façamos o ser humano à nossa imagem, ele diz: tenha ele domínio sobre. Então Deus coloca o ser humano como um mordomo da sua boa criação, como representante visível do Deus invisível, ok? Então estamos lá para exercer domínio sobre a criação. Agora, exercer domínio significa desenvolver a criação, a boa criação de Deus, e não agir como exploradores da boa criação de Deus, ok? Então essa é a grande implicação de nós termos sido criados à imagem de Deus. Agora, depois que Deus cria o ser humano, Deus, ele dá algumas ordens para Adão e Eva: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, ok? Enchem e subjuguem a terra, tá? Tem a ver com representar a Deus, mas ele queria que a terra toda que foi criada fosse povoada com seres humanos que refletissem a glória do seu Criador. Nós também temos, Deus dá para Adão e Eva outra responsabilidade, que é de cuidar e cultivar do jardim. Deus coloca Adão e Eva lá no jardim e coloca eles ali para cuidar e cultivar do jardim. E ele dá uma ordem também para Adão e Eva lá no jardim. Gênesis 2, 16 e 17, muito importante. Vamos voltar para essa ordem lá no evento da queda, tá? Mas você pode comer, Adão, livremente de todas as árvores, todos os frutos do jardim, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Então são duas ordens aqui: coma livremente e não coma de uma árvore específica, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Em sequência, as ordens de Deus e, enfim, o que acontece, né, nesses dias da criação, no sexto dia da criação. Adão, como representante, né, exercendo domínio sobre a criação, ele dá nome a todos os animais, ok? Deus, ele cria a mulher como uma auxiliadora idônea, ok? Nós temos ali praticamente o relato de um primeiro casamento, que é de Adão e Eva, quando Deus, ele, depois de ter feito a Eva da costela de Adão, ele traz Eva à presença de Adão, né, e onde praticamente é um relato de uma cerimônia de casamento ali também, né? Quando Adão se faz a declaração, né? Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Deus, ele termina essa cerimônia de casamento, né? Dizendo para Adão e Eva, né? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. E um detalhe muito importante, né? Ora, ambos, um e outro, Adão e Eva, estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui nós terminamos o primeiro evento importante do período maior, que é o período das origens, que é o evento da criação. Agora nós vamos adentrar no segundo evento, o evento da queda.